Estou sim? Olá, muito boa noite. Eu sou Miguel Raimundo e hoje vamos falar um bocadinho dos tratamentos de doação de esperma. Vamos aguardar um bocadinho. Já temos aqui as primeiras pessoas a participarem neste live. Muito obrigado. Desde já, queria pedir desculpas porque ontem houve um imprevisto. Estava no bloco e as cirurgias atrasaram-se e então não consegui estar a tempo no live às 9h30 e alterámos para hoje. Peço desculpa para as pessoas que tinham gerido a agenda para estar presente no live. Mas já sabem, os lives ficam gravados no Instagram e também no canal do YouTube, está bem? Por isso, para mesmo que não possam estar presentes no live e verem no momento, podem sempre ver ou no Instagram ou no canal do YouTube. Só para rever, vamos fazer mais ou menos a mesma metodologia, que é uma parte teórica e a seguir vamos para as perguntas que me fizeram durante a semana. Começámos pelo início. Há uns meses atrás falámos da abordagem do casal infértil, as causas de infertilidade, a importância do espermograma. Depois entramos nos tratamentos, inseminação, FIV, ICSI, diagnóstico gestacional pré-implantatório, transferências de embriões congelados, doação de óvulos e hoje vamos falar de tratamentos de doação de espermatozoides. A doação de espermatozoides dividimos em 3 grandes grupos. Aquele grupo de casais que recorre à clínica porque existe um fator masculino grave. Sabemos que 30% das causas de infertilidade estão associadas a fatores masculinos e desses 30%, uma parte pode estar associada a fatores graves, em casos de azoospermia, ausência de espermatozoides com uma muito baixa concentração e que pode estar também associados a problemas genéticos. Quando nós fazemos um exame que é o FISH, e pode estar associado a algum problema genético que impossibilita-nos de utilizar o sêmen do marido. Depois, este é o primeiro grupo. O segundo grupo são os casais de mulheres homossexuais que recorrem à clínica para fazer tratamentos com a doação de esperma e o terceiro grupo são as mulheres solteiras com projetos monoparentais que recorrem à clínica para fazer tratamentos com a doação de esperma. Vamos começar primeiro pelos casais heterossexuais com fatores masculinos graves. Existem 3 grandes causas e nós, com o Juan, quando falámos da inseminação, ele falou um bocadinho da importância do espermograma e caracterizar um bom espermograma. E temos 3 patologias associadas a problemas espermáticos. Ou é um déficit de produção, ou é um déficit de secreção, ou então tem a ver um déficit da produção da obstrução dos canais diferentes, está bem? Que depois com a ejaculação sai um líquido seminal, mas não sai espermatozoides. Nestes casos, é aqueles casais que nós temos o melhor prognóstico. Ainda hoje fizemos uma biópsia testicular com o urologista, que foi um homem que tinha feito uma vasectomia, ou seja, um método de esterilização definitiva, e que pretendeu, após 7 anos, queria reverter a vasectomia e optou-se pela biópsia, porque a probabilidade de sucesso com vasectomia e inerentes à patologia feminina, convenha-nos fazer sempre um tratamento FIV. Então, já que é para fazer tratamento FIV, fizemos biópsia testicular e vamos usar os espermatozoides para a ICSI. Uma coisa importante é, sempre que estudamos o homem, temos sempre que estudar a mulher, também temos sempre que avaliar se está tudo bem com a reserva ovárica, endométrio, patologia endometrial, miomas, pólipos, endometrioses e depois correlacionar o tratamento em conjunto, está bem? Não é porque temos um caso de uma azoospermia que focamos sempre no homem, temos sempre que avaliar sempre a mulher. E nestas características, nos casais que recorrem à doação de esperma, são estas 3 causas e depois temos que descartar e, maioritariamente das vezes, fazemos um estudo das causas endocrinológicas, dos hipogonadismos, LH, FSH, testosterona livre, e depois as causas genéticas, deleções do cromossoma Y, cariótipo e, eventualmente, a pesquisa do género da fibrose quística. Isto, no global, fazemos o diagnóstico e referenciamos para a andrologia, para o urologista, para dar o parecer e, eventualmente, partimos depois para a biópsia testicular. Se na biópsia testicular não houver espermatozoides, aí sim temos que pensar em recorrer à doação de esperma. A doação de esperma, nós neste momento na CMIA não temos banco de esperma, trabalhamos com a Crios, que eu acho que já falei convosco, que é uma empresa
sueca, com o maior banco europeu de sêmen. Depois mostro-vos o link para verem como é que podem consultar e saber as características dos dadores. E basicamente seguimos o mesmo processo que seguimos com a doação de óvulos. Tentamos que o máximo de características, tanto masculinas como femininas, coincidam com o dador, está bem? Pronto. Isto é se nós recorremos a bancos internacionais. Existem bancos nacionais de sêmen e também podemos recorrer. Outras clínicas a semear não têm, mas há outras clínicas que têm, ou então parcerias com clínicas espanholas, e que também funcionam da hematologia e procuram as características do casal para doação. Depois, quando nós descartamos as causas masculinas, depois definimos o tratamento, se é inseminação ou se é fertilização in vitro. Agora, partindo para o segundo grupo, ou seja, casais de mulheres homossexuais que recorrem ao centro. A metodologia é um bocadinho semelhante com os casais heterossexuais, está bem? As características das duas mulheres tentamos conciliar grupo de sangue, peso, altura, cor do cabelo, cor dos olhos, com as características do dador e fazemos um tratamento ajustado ao casal. À semana vamos falar da roupa, não vou entrar agora sobre essa técnica, mas é ver um bocadinho se há vantagem de fazer inseminação ou fertilização in vitro. Há uma das perguntas que me perguntam qual é a taxa de sucesso de inseminação versus fertilização in vitro. Depois sabemos que no global a taxa de sucesso de inseminação é mais baixa do que a fertilização in vitro. Uma coisa é ter os embriões e fazer fecundação em laboratório e ver uma seleção dos embriões no laboratório. Outra coisa é na inseminação, em que injetamos espermatozoides para dentro da cavidade uterina e a fecundação ocorre na trompa. O terceiro grupo de pacientes que recorrem ao centro para recolher a doação de esperma tem a ver com as mulheres solteiras ou as mulheres que desejam pretender um projeto monoparental. Aí focamos nas características da mulher ou alguma das características que a mulher pretende e nós selecionamos o dador desse modo. Já falámos das três perfis de doentes que recorrem à doação de esperma. Agora, quem são os dadores e quem recorre aos centros para doar? As regras são muito semelhantes com as dadoras de óvulos. Tem que haver uma história clínica completa, temos que fazer um exame objetivo e fazer as análises semelhantes às que fizemos as dadoras cariótipo, grupo de sangue, serologias sempre, e fazer o espermograma. O espermograma, quando se recorre, quando um homem recorre ao centro para doar, o objetivo é ter um espermograma melhor do que aqueles padrões normais, ou seja, ter um volume bom, uma concentração boa, um número de totais móveis progressivos bons, porque aquela amostra vai ser congelada e vai ser criopreservada. E após o descongelamento pode haver riscos de perda de qualidade. E então temos de ter a certeza que temos um espermograma ótimo para, após a descongelação, não afetar a taxa de fecundação. Geralmente, em Portugal, há legislação para a doação de esperma, tal e qual como a doação de óvulos. Pode doar até 7 vezes e há uma compensação financeira, não é a mesma que a compensação financeira das mulheres, porque não obriga a uma estimulação, a injeção, uma sedação e uma punção, mas são mais ou menos 45 euros que os homens recebem por doação. Coisas importantes que nós podemos, e há centros que incrementam algumas características extras que podem saber e depois muitas vezes têm algum custo adicional, mas no global são estas as características. Entretanto, deixem-me só ver aqui, que eu tinha aqui um guião para abordarmos. Já falámos dos 3 grupos de casais, quem são os dadores, quem pode doar, e da doação dos 18 aos 44 anos. O processo em si, como é que consiste? Basicamente tem que ter o mesmo número de dias de abstinência, 2 a 5 dias de abstinência, recolher a amostra com as serologias e os testes genéticos feitos e depois criopreservamos a amostra. O processo é muito simples, está bem? Não obriga o anonimato dos dadores. Muitas vezes nos centros há uma porta de entrada dos dadores e das dadoras e outro ciclo de casais receptores e para garantir o anonimato de todo o tratamento. Os bancos de esperma, que queria-vos falar um bocadinho. Nós trabalhamos com a Crios, que vamos mostrar o site, mas existem bancos nacionais, está bem? Tanto puramente nacionais como espanhóis e portugueses. Muitas vezes, mesmo casais que recorram aos centros não têm banco de esperma, nós podemos pedir àquele centro as características e eles enviam. Existe uma partilha de material biológico em todos eles.
o que é que eu vos queria mostrar que falaram era a questão das taxas de sucesso das FIVs versus inseminação. O tratamento de inseminação, como nós falámos no início, logo nos primeiros tratamentos, antes de fazer o processo de inseminação, temos que confirmar que não há patologia tubária nenhuma. E fazemos a histosalpingografia. Após a histosalpingografia, estiver tudo bem, no ciclo a seguir planeamos a estimulação. A estimulação é feita com gonadotrophinas, que são injetáveis, que são mais ou menos, a unidade é entre 50 a 150 no máximo de FSH recombinante. A maioria das vezes usamos 75, 100 nas baixas respondedoras e não queremos ter que haja um recrutamento superior a 2 folículos, ou seja, ou há 1 ou 2 folículos. Se houver 3 folículos, cancelamos o ciclo para não ter o risco de gravidez trismolar. Após termos, no terceiro dia da menstruação, a mulher começa as injeções. Após verificar que há um recrutamento folicular, vimos que, quando tivermos o maior número de folículos superior a 17 milímetros, ou seja, um máximo de 2 superiores a 17, planeamos o trigger com o Ovitrel e induzimos a ovulação e no dia a seguir fazemos a inseminação. Há centros que fazem no dia a seguir a inseminação, há centros que fazem nos 2 dias consecutivos a inseminação. A taxa de sucesso é semelhante, também não é obrigatório fazer 2 dias a inseminação, porque basta ser no dia a seguir à injeção, ao Ovitrel, porque sabemos que a ovulação vai ocorrer 35 horas após o Ovitrel, e se tivermos feito a inseminação logo no dia a seguir, temos tempo suficiente para os espermatozoides atravessarem todo o útero e irem para as trompas, onde vai ocorrer, onde após a ovulação o óvulo entra na trompa. A fertilização in vitro é um processo um bocadinho diferente, ou seja, nós, no terceiro dia da menstruação, há uma estimulação com gonadotrophinas, a dose varia entre 150 a 300 e queremos que haja um maior número de folículos superior a 17 milímetros na punção, para que garantir dentro do folículo o óvulo e, consequentemente, após a recolha do óvulo, seja fecundado pelos espermatozoides do dador em laboratório. Deixamos que haja uma incubação durante 5 dias e depois fazemos a transferência. Só para rever um bocadinho o protocolo da FIV, que é este. Vou virar aqui a imagem para verem aqui. O protocolo da FIV, em que após a menstruação iniciamos a estimulação 11 a 12 dias, quando tivermos o maior número de folículos superior a 17 milímetros, planeamos a punção e depois fazemos ou FIV ou ICSI, consoante o que for indicado, com o SEMA do dador. Descongelamos e fazemos a FIV 5 dias na incubadora. Fazemos a transferência, passado 12 dias teste de gravidez, passado 15 ecografia. Pronto. Corremos a doação de SEMA, a taxa de sucesso, isso não tem sempre a ver tanto com as causas masculinas como com as causas femininas. Se não houver nenhuma patologia feminina, claro que temos maior probabilidade de sucesso, e se for uma mulher com menos de 35 anos, ainda mais, está bem? Enquanto nas inseminações conseguimos taxas de sucesso em mulheres com menos de 35 anos de 15% e vai diminuindo, chegando aos 40 anos, mais ou menos dos 7-5%, está bem? Por isso, os tratamentos com maior taxa de sucesso são os tratamentos com fertilização in vitro. Uma das coisas interessantes em que há casais, principalmente casais, que tanto dos 3 grupos que recorrem, tanto dos casais heterossexuais com fatores masculinos graves, como as mulheres homossexuais, como as mulheres com projeto monoparental, que às vezes pensam em fazer FIV para que garantir que têm embriões congelados daquele dador, e então garantir que os irmãos têm o mesmo dador e aí congelam os embriões e garantimos uma maior probabilidade de pelo menos terem 2 filhos fruto do mesmo dador. Outra coisa que vos queria mostrar era a questão, já sei que fizeram perguntas, deixem-me só mostrar-vos aqui uma coisa que eu queria, que tinha a ver com um trabalho que eu fiz, que era com a taxa de sucesso isto já foi em 2015, acho eu, tinha a ver com a taxa de sucesso de inseminação com a utilização de esperma dador em mulheres solteiras, em que nós dividimos, deixem-me só aumentar isto, já aqui. Uma parte do meu mestrado que 1, 2, 3 folículos nós cancelamos atualmente, está bem? Ou seja, para mulheres com 35 anos, se tiverem 1 ou 2 folículos, a taxa de sucesso é mais ou menos 12 a 15%. À medida que a idade avança, por exemplo, aos 41 anos, a taxa de sucesso é entre 5 a 10%, está bem?
para ter isso e aos 42 anos a taxa é de 0 com o Filipe e 8,7 com o Filipe. A nossa amostra foi pequenina também, como podem ver, mas temos para ter uma noção das taxas. Era a questão do site da Crios que nós usamos para o nosso banco de Seman, que é o site sueco, e que nós depois é Crios, é que basta. Para o transferem para a clínica e quando chega nós avançamos com os tratamentos. Coisas importantes. O anonimato tem a ver com manter a mesma regra do anonimato dos casais que recorrem à doação de óvulos, ou seja, é anónimo para o casal receptor e para o dador, mas aos 18 anos a criança pode requerer a identidade do dador, está bem? Depois, perguntas. Já sei que fizeram perguntas. Está a tapar o som. Está aqui a dizer que o doutor está a tapar o som. Desculpe, espero que esteja a ouvir melhor. Pronto, obrigado. Digam isso, não se consegue ouvir bem. Eu estou com os fones e liguei os fones. Deixa eu ver. Melhorou ou não? Não. Ouve-se bem. Pronto, ok. Entretanto, as perguntas que fizeram deste live, vou agora ver aquelas que eu os recebi e depois vou ver as outras que já fizeram durante o live em direto. Uma das coisas que perguntaram tinha a ver sempre com as características do dador. As características do dador, não é preciso ser rígidos com isto. Tentamos ao máximo as características tanto dos casais homossexuais como heterossexuais que estejam presentes, está bem? E o resto conseguimos arranjar e haver uma compatibilidade entre os dois, está bem? Não é aquela coisa restrita, absoluta, mas o grupo de sangue acho que é uma coisa relevante e que pedem. A cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura é uma coisa muito relevante que muitas vezes solicitam e nós conseguimos arranjar um dador que pretendem. Depois, o custo do tratamento. Todos os lives, a cada vez que há algum tema, perguntam-me relativamente aos custos. Eu já tenho um link com os custos. Se não foi partilhado, em breve vai ser novamente partilhado. E os custos da doação de sêmen é um custo FIV ou o custo da inseminação mais, por exemplo, a Crios, o custo de encomendar o esperma na Crios, que varia um bocadinho com as características, que varia mais ou menos entre 500 a 1000 euros. Pronto. E isto já inclui todo o estudo da dor, o processo de preservação, o estudo genético, essas coisas todas. Aí é isso. Vai acrescentar, se for inseminação, os 600 euros, se for FIV, se for o protocolo consoante a seguradora que tenham, os 3.000 ou o que seja, pronto. Mas é o tratamento normal mais 600 euros ou 1.000 euros no máximo. A taxa de sucesso de inseminação e FIV, como fizeram, já sabemos que a taxa de sucesso é superior à FIV do que a inseminação. A FIV tem uma vantagem que temos maior probabilidade de ter embriões congelados e conseguir ter filhos do mesmo dador, está bem? E é às vezes uma vantagem que os casais recorrem. Outra pergunta que me fizeram, isto é muito interessante, tinha a ver com doação de amigos ou familiares. Em Portugal não é permitido, está bem? Haver doação de amigos ou de familiares que recorram ao centro com alguma pessoa conhecida e que digam que especificamente eu quero fazer o tratamento com este meu amigo ou este meu familiar. Não é permitido, está bem? Há outros países que fazem, mas em Portugal não é permitido. E foram estas perguntas que me fizeram esta semana. Entretanto, eu vou subir para ver quais foram as perguntas que me fizeram, que já houve aqui um texto que eu vi a passar. Hoje eu não estou com o outro ecrã ligado. Tinha a ver com a idade, a taxa de sucesso com a idade, já falei.
está bem, dos 44 anos, sabemos que à medida que a idade avança, a probabilidade de engravidar diminui, está bem, e com 44 anos, por exemplo, com a inseminação é entre 0% a 8%, com o FIV é mais ou menos 10%, está bem, sempre avaliar se existe alguma patologia feminina associada, está bem. Já fiz 3 e tudo junto. É esta pergunta que me fizeram do dador. Não é... Vocês conseguem... As características que nós temos na CRIO, vão ao site da CRIOS, vêm os dadores, vêm todos e basta a embriologista fala convosco e diz, olha, nós queremos este dador e o código é este. E nós encomendamos estas características. Aquilo é simples. Há clínicas que às vezes têm mais restrições às características. Neste momento, conseguem ver, ir ao site, inscreverem-se e conseguem ver. Por isso as características dos dadores não é... Não se preocupem com isso, está bem? Tem que ser menos injeções, não existe medicação, pronto. Estão-me a perguntar a questão dos tratamentos com doação de sangue, se não existem injeções. Nós, neste momento, sabemos que o protocolo tradicional obriga-nos a injeções que são as gonadotrofinas, tanto para a inseminação como para a FIV. Existe uma alternativa que se pode fazer em inseminação em ciclo natural. O que é que acontece às vezes com as inseminações e mesmo em FIV em ciclo natural? Tem maior taxa de cancelamento. Ou porque há ovulações precoces, ovulações tardias, ou não há recrutamento folicular adequado, ou o endométrio não está adequado para a transferência ou para a inseminação. E geralmente o tradicional é fazer a inseminação com injeções ou com outro tipo de medicamentos. Pode-se fazer com medicamentos, efetivamente. O Dufino ou o Letrozol são uma das alternativas também. Mas muitas das vezes os protocolos costumam ser injeções, mas se estiver perante uma mulher 32 anos, saudável, sem patologia nenhuma, ciclos regulares, até se pode pensar em fazer um ciclo sem qualquer tipo de medicação e monitorização da ovulação, ou fazer um ciclo natural modificado em que induzimos apenas a ovulação com o Ovitrel, tá bem? Mas é permitido, sim. E é possível. Sempre variar de mulher para mulher, está bem? Ok, isto foi quando estava a mostrar... Quando vir ao telefone, ok. E de resto, mais perguntas não tem, assim... Não, acho que não esqueci nenhuma, está bem? Se esqueci, já sei, podem me enviar por mensagem privada e eu tento responder. Houve outras perguntas que fizeram que estão fora deste âmbito da doação de esperma, está bem? Mas que eu depois vou responder de forma individual depois às perguntas que foram feitas. Vai haver um novo... Vou agora num próximo mês, em outubro, vai haver um perfil de lives diferente, está bem? Vamos agora fazer o próximo que tem a ver com o Metropa, tá, para a próxima semana, e depois vou entrar eu sozinho ou com algum convidado relativamente às patologias. Síndrome de ovários poliquísticos, adenomiose, endometriose, pronto. Depois vou-vos enviar a lista toda atempadamente para quem quiser estar presente nos lives. E vou criar uns lives extra. Geralmente são com pessoas convidadas que ou trabalharam comigo ou ou colaboraram comigo em situações de fertilidade, e quero que eles exprimam um bocadinho a sua opinião e o que fazem para os tratamentos de fertilidade e para optimizar os resultados. E outro grupo de pessoas que tem a ver com pessoas que não são médicas nem sequer estão relacionadas com a saúde, mas que indiretamente afetam a fertilidade, como saber os estilos de vida, exercício físico, nutrição, ter algum relato pessoal de mulheres mais velhas e mulheres mais novas que recorreram a tratamentos. Por isso, em outubro, vamos ter umas novidades diferentes das até então para animar aqui os nossos lives. Estou a gostar muito de estar a fazer este tipo de iniciativas, tenho tido cada vez mais feedbacks e cada vez mais mensagens, mesmo pessoas que estão no estrangeiro e são portuguesas e fazem perguntas, olha, na Alemanha como fazem isto, em França fizeram isto, o que é que acha? Alguma dúvida que tenham, disponham. Muito obrigado por estarem presentes. Mais uma vez peço desculpa por ontem não conseguir estar presente às 9h30, mas não dependeu de mim. E vivam a vida com fertilidade. Muito boa noite e aproveitem. Alguma dúvida? Disponham.